Hi, students! Tudo bem, alunos? Sétimo ano. Vamos então continuar nossas explicações, né? Apesar das nossas aulas online estarem aí acontecendo, estarem bem legais, eu vou continuar gravando essas explicações para poder te ajudar aí a resolver as atividades. E aí na hora das correções ficar mais fácil, né? Porque aí você só vai conferindo a resposta, ok? Se tiver alguma dúvida com alguma atividade, é só mandar no grupo que eu tento responder a sua dúvida lá. O assunto dessa quinzena é o passado do verbo to be, ok? Mas vamos lembrar o verbo to be primeiro, né? Porque senão você vai falar, eu vou falar do passado de uma coisa que eu nem lembro. Então vamos lembrar, remember. Eu trouxe aqui um quadro para você se lembrar. To be, ele é formado por am, is, are. E aí eu dei alguns exemplos na frase. I am a good student, eu sou um bom estudante, eu sou um bom aluno. He is a good student, ele é um bom aluno. We are good students, nós somos bons alunos. Eu poderia conjugar todas as pessoas aí do tempo verbal, mas eu escolhi três, né? Uma na primeira pessoa, uma na terceira e uma do plural. Só para a gente relembrar, né, o verbo to be. Mas essas sentenças, essas frases estão no presente. E o nosso objetivo é aprender o passado do verbo to be, ok? Então nós vamos fazer uma transformação aqui nesse am, nesse is e nesse are. Repare na imagem aqui abaixo. Eu tenho aqui, ó, last night, a noite passada, o rapazinho está aqui dormindo, tá vendo? Now, agora, ele está no trabalho. Então, vamos observar que uma é do passado, né, da noite que se passou, e agora no presente. Olha como é que fica a frase no presente. Now, Robert is at work. Now é o advérbio do presente. Agora, Robert está no trabalho. Mas last night, na noite passada, he was in bed. Ele estava na cama. Repare que o verbo que era is do presente virou was no passado. Ele está, ele estava. É essa transformação que nós vamos fazer, ok? Nessas atividades dessa quinzena. Então, repare aqui no nosso quadrinho. Eu tenho o seguinte quadrinho. O is vai se transformar em was. O am vai se transformar em was. Então, I was, he was, she was, it was. Eu era, ele era, ela era. Ou eu estava, ele estava e ela estava, ok? Nós, vocês e eles, we, you e they, eu uso com were. Então, essa tabela de cima aqui é a tabela do singular e essa tabela de baixo é a tabela do plural. Então, we were, you were, they were. Nós éramos, vocês eram, eles eram. Vamos ver como é que isso fica na frase. Olha lá, lembra daquela frase do presente? Eu sou um bom aluno? Então, vamos transformar ela para o passado. I was a good student. Viu aqui o was? Eu era um bom aluno? Então, como eu usei o I, eu vou usar o was. Ele era um bom aluno? He was a good student. Olha aqui o was de novo, ó. Eu estou aqui nessa tabela, he was, no singular. Agora, quando eu passo para o plural, nós éramos, we were good students. Olha aqui, ó, we were, ok? Então, a base que você precisa relembrar, que você precisa lembrar e memorizar é o seguinte. Passado de am e is é was. É a forma singular. Passado de are é were, plural. Ok? Aí eu tenho aqui na segunda tabelinha a forma negativa, dizer não era, não estava. Então vai ficar I was not ou a forma abreviada, né? Wasn't. We were not ou a forma abreviada weren't. Então eu não era um bom aluno. I wasn't a good student. Nós não éramos bons alunos. We weren't good students, ok? E se eu quiser fazer uma pergunta, como é que eu faço, professora? Para fazer uma pergunta, eu pego esse verbo que está aqui e começo a frase com ele. Então, ele era um bom aluno? Was he a good student? Você era um bom aluno? Were you a good student? Eu trouxe aqui uma animação, um vídeo, para ajudar você a observar isso nas situações concretas. Então, presta atenção no vídeo aí rapidinho, ó. Vai ser bom porque você vai conseguir visualizar isso que eu estou falando agora. We can say, he is tall. Então, repara aqui no present, no presente. He is tall. Ele é alto. About the present. What can we say about his past?
Sobre o passado dele, ó, vamos passar na linha do tempo, voltar na linha do tempo e vamos falar um pouquinho do passado dele. Vamos ver como é que vai ficar essa frase. Ao invés de usar is, eu tenho que usar era, né? Ele era. He was short. He was short. Ele era baixo, ok? Então, presente, is. Passado, was. Mas e se ele não fosse baixo no passado? Né? Então, como é que ficaria essa frase? Ele não era baixo. This is called the past simple tense. We use the past simple to talk about the past. He was short is the positive. What is the negative? The negative is he wasn't short. Olha aí a forma negativa. He wasn't short. Ele não era baixo, ok? Essa forma negativa nada mais é que o was mais o not, que eu junto e abrevio, ok? É isso que o narrador vai falar agora. Wasn't is the contraction of was not. O último exemplo, tá? E aí a gente volta para a atividade. Here are some more examples. I was a police officer. I wasn't a police officer. Ok? I was, eu era. I wasn't, eu não era. Ok? É esse que é o nosso assunto desse terceiro bimestre. Voltando então aqui para a atividade, vamos lá. Exercício 1. Observe as imagens e look at the pictures. Where were these people yesterday at 3 p.m.? Onde essas pessoas estavam ontem às 3 da tarde? Ok? Você tem que completar a frase usando was e were. Lembra-se que was é só em frases no singular, were em frases no plural. Então, observe o George. O George ontem às 3 da tarde estava na cama. George é uma pessoa só, então eu vou usar singular. Então, was. É isso o seu pensamento, ok? Singular, was. Plural, were. Letra B. Agora eu estou falando de duas pessoas, Carol and Jack. Where are they yesterday? Aonde eles estavam ontem? Aqui, eles aqui, ó. Carol e Jack at the cinema. Como Carol e Jack é plural, é mais de uma pessoa, então eu tenho que usar were. Carol e Jack were at the cinema. Estavam no cinema. E é essa o seu pensamento, o seu raciocínio para fazer as demais atividades. Então, aqui é sobre a Sue. Ó, repara onde a Sue aqui está, ó, na estação de trem. A letra D é sobre o senhor e a senhora Hall, ok? Que estão no restaurante. A letra E é do Ben, que está na praia, ok? Então, singular, plural. Próxima atividade, vamos lá. Habilidades de leitura, olha que legal. Se você não sabe, esse rapaz aqui é brasileiro, né? Eu diria que ele não é famoso, mas o que ele inventou, ou melhor, o que ele ajudou a inventar, é muito famoso. Ele é um dos fundadores do Instagram, ok? Mike Krieger, about Mike Krieger. Ele é uma das pessoas que ajudou a fundar o Instagram. Repare que aqui tem um valor em dinheiro, 100 million, é o net worth, é o quanto ele ganhou em um determinado momento da vida dele. Não sei se ele ganha isso até hoje, eu acho que ele ganha mais que isso hoje, né? Porque isso ele ganhou na fase que ele inventou o Instagram. Agora o Instagram já tem mais seguidores, então eu acho que isso aí aumentou um pouquinho mais. Eu tenho uma ficha biográfica aqui dele, ó, uma ficha sobre a vida dele. Vamos lá. Source of Health, Instagram. Birthplace, São Paulo, Brasil. Birthplace é o local de nascimento. Aqui é o recurso, é o que ele faz, a empresa para quem ele trabalha, é o recurso de onde ele tira a renda dele, ok? Marital status, é o status social dele, ele é single, solteiro. Full name, o nome completo, Michael Krieger. Nationality, Brasil. Date of birth, a data de nascimento, March 4, 1986. More stats, view more. Então, para você saber mais sobre ele, você tem que clicar aqui, né, e descobrir um pouco mais. Mas aí tem um resuminho rapidinho sobre Mike Krieger aqui, ó. Brazilian Software Engineer. Olha só, ele é engenheiro de software e Internet Entrepreneur. Ele também trabalha no desenvolvimento de aplicativos de internet.
Mike Krieger has an estimated net worth of 100 million in 2013. Então, esse valor ele ganhou no ano de 2013. Krieger is the best known as the founder of Instagram. Ele é mais conhecido como fundador do Instagram. An online video sharing, o Instagram ele vai explicar agora o que é, né? Ele é uma forma de compartilhar vídeos, photo sharing social network service. Então, é uma forma de você compartilhar vídeos e compartilhar fotos numa rede social that allows its users to take videos and pictures, que permite que os usuários, né, usem e tirem fotos e imagens. And shared in a various social network platforms. E também você pode compartilhar com outras plataformas de relacionamentos sociais, como Flickr, Tumblr, Twitter e Facebook. Ok? Michael, ou como ele é conhecido, Mike Krieger, was born on March 4, 1986, em São Paulo, Brasil. Então, isso aqui é uma frase feita com os dados que estão aqui em cima. He studied Symbolic System at Stanford University. Veja bem, ele estudou numa universidade fora do Brasil. Essa universidade é a Universidade de Stanford, ok? While studying at the university, enquanto ele estava estudando ainda, enquanto ele ainda era universitário, he met Kevin Systrom. Ele conheceu Kevin Systrom. Together, juntos, they two found the Instagram in 2010. Os dois fundaram o Instagram em 2010, ok? Bom, pensando nisso aí, você vai marcar aqui, deixa eu só confirmar aqui, no verdadeiro, true or false. Verdadeiro ou falso, de acordo com o que o texto traz pra gente, tá bom? Então, letra A, Mike Krieger was not American. Veja o not aqui, ó. Was not, não era, ok? He and his friend Kevin Systrom founded Instagram. Você vai marcar se é true or false. He studied in a university in Brazil. Ok? Vai marcar verdadeiro ou falso. His net worth, o ganho dele em 2013, was 100 billion. His birthday is on March 4th. They found Instagram in 2030. Então, para você não ficar assim dependente do Google Tradutor, busque as informações no texto, vai confirmar no texto, tá bom? Porque, por exemplo, se você está numa situação de prova, de vestibular, de algum concurso que exige que você saiba um pouco de inglês, eles não vão te dar a chance de usar um Google Tradutor, né? Então é importante você saber se virar sem o Google Tradutor. Então, se está dizendo aqui que was not American, vai lá na nacionalidade do cara, ó, nationality, tá? Brasil. Então tá falando que ele não é americano. Então você vai confirmar essa resposta. Vai buscando as palavras que eu tenho na frase dentro do texto e vai confirmando se isso é verdadeiro ou falso, tá bom? É uma das técnicas que você usa sem precisar usar o Instagram. O Google Tradutor. Past to past form. Passe as frases para a forma do passado, ou seja, use o was ou were, ok? Mike Krieger is the best known as the founder of Instagram. Troca o is por was ou were, ok? Mike Krieger and Kevin Systrom are friends. Você vai trocar o are por was ou were. Ah, mas qual dos dois? Relembra? Eu acabei de explicar. Volta a fita aí, escuta a explicação de novo e vai descobrir, né? Pelo que eu troco o are ou o are? Por was ou por were? Eu falei lá no começo da explicação. Letra C. His net worth is. O ganho dele é. Então você vai trocar esse is por was ou por were. Tem que escrever a frase toda, professora? Tem que escrever a frase toda. Não pode colocar só o was e were aqui embaixo, não, tá bom? Instagram is found by two friends. Então esse is você vai trocar ou por esse ou por esse. Quem descobrir a primeira já sabe fazer todas, né? Porque é só voltar a fita lá e descobrir, porque eu falei lá no começo, né? Qual que eu uso com qual. Bom, essa atividade aqui é para assustar quem tem preguiça, né? Assusta preguiçoso, porque parece difícil, mas não é. Eu tenho um texto biográfico falando sobre Albert Einstein, ok? Esse carinha bonitinho aqui, ó. Esse texto tem algumas lacunas, algumas brechas para você completar. Eu tenho a alternativa A, em que você vai completar a primeira brecha com was, a segunda lacuna com were, was not, was, e a alternativa B, que é were, was not, was. Você precisa observar, gente, se essa lacuna aqui, ó, esse primeiro espaço for singular, é was, se for plural, é were. Se descobrir o primeiro espaço aqui, você descobre todos os outros, porque é uma sequência, né? É uma sequência. Então, repare, ó, que a primeira was,
e a primeira aqui é were. Se você descobriu qual das duas alternativas eu começo aqui, você já sabe todas as outras, não precisa ficar quebrando a cabeça, né? Vamos ser um pouco esperto, né? Bom, na segunda alternativa, a biografia não é mais sobre uma pessoa, sobre duas. São esses irmãos aqui, os irmãos Lumière. Se você não sabe, os irmãos Lumière se envolveram no desenvolvimento da fotografia, nos processos fotográficos e contribuíram também com alguns sistemas que têm a ver com as ideias, né, as noções para o cinema depois, né? Então os irmãos Lumière, desculpa, eles têm essa grande importância na história da fotografia e do cinema, tá bom? Então repare que eu vou falar de duas pessoas, eu vou falar do plural, né? Então você tem que descobrir aqui, ó, Auguste e Louis Lumière eram pioneiros. Esses eram, vai ser were, né, com certeza. Agora eu tenho duas alternativas com were. Agora você vai ter que tentar descobrir a próxima aqui, ó. They responsible, eles eram responsáveis, ok? E aí você vai tentar descobrir se é essa a primeira alternativa ou se é essa a segunda. Ok? Bom, é isso. Não é difícil. Se você tem dúvidas, ouça a explicação de novo. E se mesmo ouvindo a explicação de novo não conseguiu compreender a atividade, basta você me perguntar no grupo lá que eu tento ajudá-los, tá bom? That's all. Bye bye.